Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de bruxas. Histórias assombradas. A cabra e a bruxa. O moço que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com a mãe dele no Rio de Janeiro, quando ela ainda era criança. Então ele conta que a mãe dele, os tios dele e os avós moravam num casarão e dividiam a casa com uma outra senhorinha. E essa senhorinha morava num dos quartos da casa. Ele conta que a avó dele era muito católica e ela tinha devoção de acender uma vela para as almas do purgatório toda segunda-feira. Mas essa velha que morava lá sempre apagava as velas da avó dele ou então jogava a vela fora. Acontece que ela sempre arrumava problema com a família dele. Na verdade, ninguém gostava muito dela. Nem os próprios familiares, que pouco visitavam essa senhora. Num desses desentendimentos aí, essa velha deu um soco nas costelas do avô dele e deixou o homem de cama por cerca de uma semana. Mas o curioso disso é que ela era uma mulher bem pequena, com os bracinhos fininhos. Não é normal que ela tivesse força para arrebentar um homem, fazer ele ficar de cama uma semana por conta de um soco. Todo mundo sabia que ela mexia com bruxaria. Toda sexta-feira era possível escutar essa senhora conversando sozinha no quarto dela, falando línguas estranhas, gemendo, batendo nas paredes, pisando forte no chão. Ele conta que os tios dele, curiosos, tentavam espiar pelas frestas, mas ela tampava as frestas com um pedaço de papel ou pano. Um parente dessa velha contou que uma vez ela foi visitar um recém-nascido da família e começou a chupar o cordão umbilical da criança, no momento em que ela estava sozinha no quarto com o bebê. Eu acho que é o restinho, né, que sobra no umbigo até o umbigo cair, não fica aquele cotoco do cordão umbilical? Acho que é isso. E quando os pais entraram no quarto e viram essa cena, brigaram com ela e a acusaram de bruxa. Por isso a relação dela com a família era complicada. Numa outra vez, num desentendimento dessa velha com a avó dele, essa velha pegou implicância de uma cabra que a avó dele tinha. E aí, num certo momento, a velha se aproximou da cabra e começou a conversar com ela, a falar alguma coisa para a cabra. E ficou lá falando, mas ninguém sabia o que ela falava. E não demorou muito para essa cabra começar a correr de um lado para o outro e pular e bater com a cabeça na parede, até que a cabra esbugalhou os olhos. Aí ela ficou doente um tempinho e morreu. Quando isso aconteceu, a avó dele foi lá discutir com essa senhora e disse para ela que ela teria o mesmo fim da cabra. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de um tempo, aquela velha surtou, começou a se debater e aí ela adoeceu e morreu em pouco tempo. E a avó dele chegou aí no velório dessa senhora e disse que quando chegou lá viu que os olhos da mulher estavam esbugalhados, assim como os da cabra. A bruxa que voou na vassoura. A moça que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com a irmã da avó dela. E a avó dela contava sempre esse relato para ela com muita tristeza. Ela conta que é de família italiana e quando a irmã da avó dela tinha por volta de 3 aninhos de idade, ela falava fluente italiano e português. E ela era aquela menininha, sabe, que chama a atenção de todo mundo? Esperta, bonita, inteligente, simpática. E uma mulher se encantou por ela e disse para a bisavó da moça que nos conta esse relato: "Dá essa menina pra mim." E a bisavó dela respondeu: Não é filho de cachorro?" Alguns dias depois, a irmã da avó da moça que nos conta esse relato, a garotinha, começou a sentir muita dor na barriga. E isso fez com que soltasse muito o intestino dela. Foi quando a bisavó perguntou para ela o que ela tinha comido para fazer aquilo com a barriga. Ou para ela sentir tanta dor daquele jeito. E ela falou que aquela mulher tinha dado uma gemada para ela beber. Só que foram descobrir que aquela mulher deu uma gemada com vidro moído para a menina beber. Imediatamente a bisavó dela levou a menina no médico. O médico examinou, analisou
E nesse meio tempo a menina sentiu vontade de fazer cocô de novo. Daí, sei lá, diz que o médico forrou o chão com jornal, alguma coisa do tipo, acho que para observar, né, o que tinha ali, né, nas fezes e tal. Aí a bisavó dela perguntou: "E aí, doutor, né, o que fazer, o que é, enfim". E ele respondeu que não tinha mais o que fazer. E em cerca de meia hora, a irmã da avó da moça que nos conta esse relato, então com cerca de 3 anos, morreu ali na frente dos dois, da bisavó da moça que nos conta esse relato e do médico. Imagina o desespero da bisavó dela. Depois disso, ela foi louca da vida brigar com aquela mulher e saber por que ela fez isso com uma criança. Quando chegou lá, o marido da mulher, que diz que era um homem bem simples, queria saber por que a bisavó dela estava com aquela atitude, por que ela estava fazendo aquilo, e diz que ele ainda tentou se desculpar com a bisavó dela. E no meio daquela confusão de perguntas e não sei o que, aquela mulher simplesmente pegou uma vassoura, colocou no meio das pernas, ergueu a mão, tocou na vassoura e disse: "Vamos". E ela voou. Não se sabe para onde, a mulher sumiu. Voou. Meu Deus, só me vem a cena do Pica-Pau, que a bruxa sobe lá e fala: "E lá vamos nós". No final do dia, o bisavô dela chegou em casa da roça e se deparou com a filha deitada em cima da mesa, falecida. E perguntou para a esposa dele por que ela estava deitada ali, o que aconteceu. E a bisavó dela contou todo o ocorrido. Imagina! Desgostosos da vida, não demorou muito para que eles se mudassem daquela fazenda. Olha, a moça que nos conta esse relato diz que não duvida não dessa história, porque a avó dela contava essa história assim com riqueza de detalhes. E ela não tinha mal de Alzheimer, não, nada do tipo. Tanto que ela diz que até seu último minuto de vida, a moça que nos conta esse relato estava ao lado dela. E ela tinha, tipo, a pressão 12/8 e estava extremamente lúcida. Faleceu com 91 anos e 10 meses. A bruxa atrás da janela. A moça que nos conta esse relato diz que estava dormindo no quarto junto com a mãe dela, porque ela diz que há alguns anos a mãe dela sofreu um acidente, então vira e mexe, ela vem dormir na casa dela e dorme no mesmo quarto com a filha. Mas nesse dia ela diz que estava dormindo profundamente, porém acordou com uma falação de gente atrás da janela do quarto dela. A janela que dava para o quintal da casa. E o mais estranho é que ela via quem estava ali falando. Era uma velha. E as características dessa velha eram de uma bruxa mesmo. Ela conta que de início ela entendia tudo que aquela mulher estava falando. Ela estava praguejando alguma coisa. E aí no momento que ela começou a orar a Deus pedindo por libertação, quando ela estava no meio da oração, aquela mulher apareceu agora nos pés da cama dela. E aquela velha tinha uma aura negra ao redor dela que impedia que a moça que nos conta esse relato visse o rosto dela. Na mesma hora que aquela mulher apareceu ali, ela tentou chamar a mãe dela, mas a mãe não acordava. E ela diz que embora ela não conseguisse ver o rosto daquela velha ali, ela conseguia ver na mente dela. E era uma coisa horrenda. E depois de muito orar, mesmo aquela bruxa não querendo ir embora, ela foi embora. E a moça que nos conta esse relato, com muito medo, conseguiu dormir de novo umas 2 horas depois do ocorrido. Só que no dia seguinte, quando ela acordou, infelizmente ela não lembrava de uma palavra do que aquela velha tinha dito. Mesmo querendo lembrar, ela não lembrava, ela só sabia que era algo muito ruim que aquela mulher estava fazendo lá. E ela termina dizendo que desde criança acontecem coisas sobrenaturais com ela, mas fazia um bom tempo que não acontecia. E ela tem certeza que aquilo foi algo mandado. Mas ela diz que graças a Deus e a fé que ela tem, ela sempre consegue vencer. Seria uma bruxa na goiabeira? O moço que nos conta esse relato tem 32 anos, mas na época ele tinha 9 anos e morava numa casa onde no quintal havia um pé de goiaba. Na verdade era uma enorme goiabeira que ele gostava muito de brincar ali embaixo dela. Um certo dia ele estava lá, como sempre, embaixo da goiabeira, brincando, a mãe dele estava na cozinha
Ele estava brincando, não lembra com o que ali? E de repente ele percebeu uma movimentação estranha na goiabeira. E quando olhou para cima, lá estava ela. Ele diz que não sabe explicar a sensação que ele teve. Diz que ela parecia o Nosferatu. Tinha cabelos grisalhos e os olhos arregalados. E vestia um manto preto. Ele se lembra que levantou e ficou congelado com aquilo. Ele diz que nunca tinha assistido filme de terror naquela época, então com certeza não era a imaginação dele. E então ele só se lembra da visão dele apagando e a mãe dele lá perguntando se ele estava bem. Mas como sempre, a mãe não acreditou nele. A bruxa na estrada. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o pai dela quando ele tinha uns 12 anos de idade, com o tio dela que tinha por volta de 8 anos e a prima deles que tinha uns 11 anos na época. Eles saíam todos os dias às 11h30 da manhã para levar almoço para os pais deles. O avô da moça que nos conta esse relato e o tio-avô dela, que na época trabalhavam de pedreiro num lugar um pouco distante. Na época, a cidade onde eles moravam era muito pequena e para chegar até onde os pais estavam trabalhando, eles tinham que passar por um grande pasto. E tinha uma estradinha no meio que cortava o pasto de uma ponta a outra, com algumas árvores, algumas moitas ao redor. E um dia eles estavam caminhando por lá e avistaram ao longe uma senhora de vestido preto e um chapéu também preto, cortando lenha. Diz que na época era comum mulheres que ficaram viúvas há pouco tempo usarem o luto, ficarem de roupa preta totalmente. Elas ficavam 1 ano usando só roupas pretas em luto, em sinal de luto ao marido falecido. E também naquela época, a eletricidade não era distribuída a todos. E era bastante comum fogão a lenha nas casas. Sendo assim, quando viram aquela mulher, não estranharam muito. Mas aí, faltando mais ou menos uns 10 metros para eles chegarem até a mulher, ela os escutou e virou olhar para eles. E nesse momento, o pai da moça que nos conta esse relato diz que viu a coisa mais esquisita que ele já viu no mundo. O rosto daquela mulher é como se fosse de uma caveira. Era muito escuro e os olhos eram muito profundos, como se ela fosse um cadáver. E assim que ela viu as crianças, ela saiu correndo feito uma louca e se embrenhou no meio do mato, que tinha ali um pouco para baixo do pasto, o que é estranho, porque segundo o pai da moça que nos conta esse relato, não havia nenhuma casa por ali. Não havia ninguém morando ali por perto. E a velha desapareceu, deixando o machado para trás. Aí depois que passou o susto das 3 crianças, o tio dela, que tinha 8 anos, que era um pestinha, achou um desperdício deixar um negócio valioso daquele, tipo aquele machado, para trás. Catou o machado e levou com ele. E naquela mesma noite, o tio dela não conseguiu dormir direito. Ele ouvia como se fosse um pássaro grande voando ao redor da casa e parando em cima do telhado, que naquela época não tinha forro, né? Era só o telhado. E batendo as asas, como se aquilo fosse um enorme urubu ou uma enorme coruja. Depois de muitas noites assim, a avó da moça que nos conta esse relato, conhecendo as simpatias para afastar esse tipo de coisa sobrenatural, deixava tesouras abertas ou facas em forma de cruz embaixo da cama. E começou a achar muito estranho aquela coisa rondando a casa deles à noite. E começou a interrogar as 3 crianças até que contassem o que aconteceu. Quando a avó dela soube do machado, deu uma bronca neles e mandou que devolvessem imediatamente. Porque nunca se pode pegar as coisas dos outros, principalmente desses seres malignos que rondam por aí. E assim ele fez. E depois disso, nunca mais ouviram o tal pássaro de madrugada. Eu vi uma bruxa no meu quarto. A moça que nos conta esse relato diz que gostaria de compartilhar aqui algo que aconteceu com ela em dezembro de 2016. Ela tem 19 anos e ela mora em Rio do Sul, Santa Catarina. Ela conta que sempre teve mediunidade intuitiva desde criança. Ela diz que a intuição dela é muito forte, mas de uns anos para cá, ela começou também a ver e ouvir coisas. Disse que já se aventurou pelos caminhos da Wicca
e descobriu em um centro de umbanda que ela é descendente de bruxas. Em uma noite, ela marcou no calendário, era quinta-feira, dia 29 de dezembro. Ela estava no quarto dela lendo as Crônicas de Nárnia. E todo mundo na casa dela já estava dormindo. Ela conta que sempre dormiu mais tarde. E era por volta de 1h15 da manhã quando ela enjoou da leitura e decidiu dormir também. Então ela apagou a luz do quarto e deixou acesa só a luz do pisca-pisca, que corre o quarto todo dela numa luz azul, o que dá uma visibilidade de tudo ali. E beleza, ela se deitou e dormiu. E ela diz que no teto do quarto dela existe um alçapão, quase em cima da cama dela, que dá acesso ao sótão da casa. Na verdade é o forro da casa, né? Aqui não tem muito sótão, então é um alçapão que dá acesso lá pro forro da casa. E ela acordou de repente, no meio da madrugada, com uma sensação estranha. Sabe quando você acorda do nada, no meio da madrugada, e fica olhando ao redor, com aquela sensação de que tem alguma coisa errada? De repente, a porta do alçapão começou a ranger, como se alguém quisesse abrir e passar do forro da casa para baixo. Ela fechou os olhos, apertou bem, cobriu a cabeça e ficou ali suando frio embaixo da coberta. Ela congelou. Ela não movia um músculo e ainda com os olhos fechados, ela pôde ouvir aquela coisa abrindo o alçapão e descendo. Parecia que aquilo se arrastava pela parede e como o chão da casa dela é assoalho, pôde ouvir quando ela tocou o chão e começou a caminhar, com passos lentos, fazendo o chão ranger também. E caminhou até o lado da cama dela. Bem ali, na frente dela, tinha uma respiração pesada, como de alguém que tem asma. Puxava e soltava, pesada e vagarosamente a respiração. Ela estava paralisada de medo, não conseguia mexer um músculo. Mas a curiosidade falou mais alto e vagarosamente ela foi abrindo um olho só. Mas o que ela viu fez ela regalar os olhos de pavor. Ali, parada, estava o que parecia ser uma velha. Os olhos eram completamente negros. O rosto com rugas profundas que chegava a parecer que eram rachaduras. Os cabelos desgrenhados, meio grudados, bem nojentos. E tinha uma boca aberta, uma bocarra enorme, mas não era como se ela estivesse abrindo a boca. Parece que a mandíbula dela e a boca toda era assim, bem aberta, e exibindo dentes bem pequenos e pontiagudos, muitos deles. E ela estava toda de preto e tinha assim dedos bem compridos e unhas bem afiadas. Ela diz que ela já tinha visto outras coisas no quarto dela, mas tipo vultos, sombras. Mesmo assim, como das outras vezes, ela tentou manter a calma. E antes que aquela coisa pudesse fazer algum mal a ela fechou os olhos e começou a orar. E dizia assim: o sangue de Jesus tem poder, nada de mal possa me tocar. Que o mal saia dessa casa em nome de Jesus. Deus me salva! Ela ficava apenas repetindo isso em pensamento e com muita fé. E ela repetiu, até que ela escutou um barulho, como se fosse um estalo no ar. E ouviu aquela coisa ser arrastada pelo chão, arrastada pela parede, de volta ao alçapão. E pá! A portinha fechando. E ela imediatamente saiu correndo para acender a luz do quarto. E ela diz que nem sabe de onde ela tirou coragem para sair da cama e acender a luz. Acendeu um incenso de sal grosso canforado, passou em todo o quarto em direção à porta para limpar aquilo e logo após agradeceu a Deus pelo livramento. E ela diz que não viu mais nada desde então, mas ela é médium e sabe que tem que lidar com esse tipo de coisa. E ela divide esse relato conosco porque diz não saber ao certo o que era aquela coisa que ela viu de madrugada ou o que aquilo queria com ela. E ela gostaria de saber se alguém já viu e sabe o que pode ser. Na concepção dela, só vem a palavra bruxa. E tem aí um retrato falado, um desenho que ela fez do que ela viu naquela madrugada. Tudo que ela sabe é que Deus a salvou e está do lado dela sempre.
Ela chegou a desistir da Wicca por conta da fé dela nele, porque ela diz que é preciso ter fé em Jesus Cristo. E a nossa maior arma é a oração. A bruxa do bico vermelho. O moço que nos conta esse relato diz que contava à tia dele que o avô dele era militar de logística. E ele diz que grande parte dos homens da família dele, se não todos, serviram as Forças Armadas. Bom, o avô dele construía estradas de ferro para o exército na época. E isso funcionava assim: um destacamento ia na frente e abria a mata. O outro vinha atrás, construindo os trilhos de trem. Assim, muito raramente, eles paravam em alguma cidadezinha ou lugarejos onde os militares ficavam com suas famílias ali até que outro destacamento chegasse. E contava a tia dele, do moço que nos conta esse relato, que em um desses lugarejos, numa dessas cidadezinhas em que eles pararam, havia uma pequena venda de mantimentos. E a dona dessa venda era uma mulher de uma beleza esfuziante. Longos cabelos negros na altura da bunda, olhos negros, pele alva. Mas o mais marcante nessa mulher é que ela sempre usava um batom muito vermelho, de uma cor muito viva, algo muito incomum para a época e seus costumes. Mas apesar da sua beleza ímpar, nenhum homem nunca ousou flertar com ela, pois alguns boatos diziam que ela e mais duas meninas que a ajudavam na venda eram bruxas, e não era raro vê-las em noites de lua clara, as três nuas, dançando nas campinas, próximas à cidade. Acontece que assim que o destacamento do avô dele chegou no lugar e ele se instalou com a esposa, a avó do moço que nos conta esse relato, em uma pequena casa de madeira, essa mulher, a dona da venda, se apaixonou por ele. Dizem que ela perguntava para todos quem era o baixinho de poucos sorrisos que tinha acabado de chegar na cidade. E vez ou outra, quando ele ia na venda, ela não conseguia dizer uma palavra, como se ela ficasse extasiada com sua presença. Com o passar dos dias, uma velha senhora disse à avó do moço que nos conta esse relato: Maria, cuidado com a moça da venda, pois os mais velhos dizem que noite após noite ela vai ver o seu marido dormir. A avó dele ficou estarrecida, pois todas as noites eles dormiam juntos e até então ela não tinha visto nada de estranho. Sendo assim, ao cair da noite, a avó dele resolveu fazer uma vigília e esperar para ver se alguém diferente aparecia ali nos derredores da casa. A noite surgiu e com ela o típico frio do sul, mas a noite era de céu claro e a lua brilhava cheia e majestosa no céu. Foi quando no começo da madrugada, quando as lamparinas já não faziam mais muita luz, ela ouviu um barulho no telhado e pelas frestas ela viu um pássaro grande. E a tia dele dizia que era grande, era do tamanho de um cachorro de porte pequeno, o pássaro que estava no telhado. E esse pássaro tinha lindas penas azuladas. E o pássaro varou o telhado, tentando não fazer barulho. E vagarosamente o pássaro foi até o avô do moço que nos conta esse relato e se aconchegou no peito dele. E foi nesse momento que a avó dele deu um grito e engatilhou a velha garrucha. Com isso, a ave se assustou e lançou voo. E a avó dele pôde reparar que aquele pássaro tinha o bico coberto por um lenço vermelho. Um vermelho da mesma tonalidade do batom que cobria a boca daquela moça da venda. Sem pensar duas vezes, assim que o pássaro estava próximo ao teto, ela deu um tiro nele. O tiro, dizia a tia do moço que nos conta esse relato, porque na verdade é ela que conta essa história. O tiro não acertou a ave, mas a pólvora que se espalhou pelo ar foi suficiente para arrancar algumas penas do pássaro. Penas que a avó dele recolheu e guardou porque eram lindas, mas que ao clarear do dia, pouco a pouco, tornaram-se negras e longas mechas de cabelo. No dia seguinte, depois da avó dele explicar cuidadosamente ao avô dele por que é que ela deu um tiro dentro de casa, o avô foi à venda
e pôde se deparar com a moça, a dona do estabelecimento, usando um lenço na cabeça. E ele, curioso, perguntou sobre o adorno. E ela, vagarosamente, com lágrimas nos olhos, removeu o pano, deixando aparecer uma leve falha nos longos cabelos negros. Ele não teve dúvidas do que tinha acontecido e no mesmo dia pediu ao seu comandante que o transferisse de lugar. E assim o comandante fez. Nossa, eu cheguei a ficar com dó dessa bruxa nessa história, coitada. Lembrando aqui para vocês, pessoal, que não existem apenas bruxas más como essas que a gente viu nesses relatos aqui. Aqui eu foquei naquelas bruxas que a gente fala em bruxa, pensa nelas. Mas existem muitas bruxas por aí e muitas que são voltadas apenas para o bem, viu? Existem bruxas e bruxas boas, aquelas que têm consciência, né? As bruxas existem e muitas são boas. Podemos até fazer uma parte 2, quem sabe, só com relatos de bruxas boas. E se vocês gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!